Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem e que estejam entregando as suas aflições, as suas preocupações, as suas vitórias, as suas conquistas nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido com o nosso Senhor. Muito bem, estou lendo esse livro, Spurgeon's Sermons of the Death and the Resurrection of Jesus. São os sermões de Spurgeon sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E logo aqui no primeiro capítulo, ele trata da comunhão do Senhor Jesus, com o Senhor Jesus e com o seu povo. Communion with Christ and His people. E é exatamente disso que eu gostaria de falar com vocês. Esse capítulo tem como base o capítulo 11 da carta de 1 aos Coríntios, ou seja, a famosa leitura da Santa Ceia do Senhor. Essa comunhão é dividida em duas partes, a comunhão com o Senhor Jesus e a comunhão com o seu povo. No estudo de hoje, nós iremos tratar da comunhão com o povo do Senhor Jesus. E como é esta comunhão? Lucas 22:15 diz: "Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça." O próprio Senhor Jesus aqui enfatiza a comunhão, quando ele diz: "Desejei muito comer convosco essa Páscoa." Aqui ele já trata de como é importante a comunhão. Eu não estou falando apenas da união física, de estar no mesmo lugar. Não, é comunhão com os irmãos. Se a comunhão, se a Santa Ceia não se tratasse de uma comunhão, sabe como que seria? Cada um pegaria o seu saquinho e sairia pela porta e tomaria sua ceia na sua casa, individualmente. Voltemos um pouco agora, alguns versículos nesse capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 17. "Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e, em parte, acredito nisso." Aqui o apóstolo Paulo estava tratando de um dos principais problemas que a igreja de Corinto estava vivendo. Aquela igreja havia sido fundada por ele, e agora estava com divisão entre os irmãos. Então nós vamos tratar aqui da divisão no meio e no povo de Deus. Primeiro, vamos conceituar o que é uma comunhão. Quando nós temos comunhão com o povo de Deus, uma das maneiras que enfatiza essa comunhão é que todos nós acreditamos e recebemos o mesmo Deus, o Senhor Jesus, como nosso Salvador. Nisso está fundamentada a nossa comunhão. E como mais nós podemos ter comunhão com o nosso irmão? Em nossas conversas. Quando nós vamos conversar com o irmão, do que nós costumamos falar? Eu adoro falar da palavra de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, das maravilhas, das minhas experiências com o Senhor, porque eu sei que isso aumenta a fé dos nossos irmãos e aumenta a minha, que eu gosto de falar da palavra de Deus, seja a tempo e fora de tempo, quando diz em 2 Timóteo 4:2. Eu gosto quando o Senhor Jesus é o centro de nossas conversas, Ele é o centro de tudo em nossas vidas, que Ele seja o centro também de nossas conversas. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes encontramos o nosso irmão e ele quer começar a falar mal de outro irmão. Foi isso que o Senhor Jesus nos ordenou? Que falemos mal do nosso próximo? Que façamos fofoca para a destruição das vidas? Não foi isso que o Senhor nos ordenou. Isso não é comunhão, isso é divisão. Que nós possamos saber separar uma coisa da outra. E que o Espírito Santo de Deus mostre, ilumine as nossas mentes e fale: olha, isso não é comunhão, isso é divisão. Hoje, vamos voltar um pouco mais sobre o assunto comunhão. Hoje, qual é a missão da igreja? Promover o reino de Deus. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Mas tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como crianças na fé.
tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, porque vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isto não prova que vocês vivem como as pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não agem como o mundo age? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, se não servidores de Deus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Devemos ter comunhão com o nosso irmão também em nossas ações, para que trabalhemos juntos em prol do reino de Deus e o pecador venha se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E como devemos fazer isso? Brigando por cargos? Falando mal do seu irmão? Virando a cara pro seu irmão? Fazendo cara feia? Invejando o dom do seu irmão? Ou desejando a desgraça dele em qualquer aspecto? Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Pois para aqueles que assim pensam, lembrem-se que quando o Senhor vier, Ele trará à luz os segredos escondidos e as intenções do coração. E Ele dará os elogios que cada um merece. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Devemos ter comunhão com o nosso irmão, pois somos participantes do sofrimento de Cristo. Poderíamos nós amar o nosso irmão como Cristo nos amou, ao ponto de que entregou a sua vida por nós? Se o seu irmão tem 10 dons e você tem um, você poderia dar graças a Deus porque o seu irmão tem tantos dons para servir na casa de Deus? Se a estrela do seu irmão brilha mais do que a sua, você não poderia ser grato a Deus por ter dado àquele irmão tanto brilho? Ou seria nossa natureza tão depravada e miserável para que desejássemos a ruína e destruição do nosso irmão? Ah, não veja a hora que aquele irmão erra aquele hino. Ah, bem feito. Foi isso que o Senhor nos ensinou? Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Aquele que não pratica a justiça e que não ama o seu irmão não é de Deus. Porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 1 João, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Mas você pode me dizer, mas eu amo meu irmão. Ama mesmo? Não é para amar como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E o matou por quê? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. 1 João 3,12. Mas você pode me dizer, mas eu não estou matando ninguém? Todo que odeia o seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem a vida eterna. 1 João 3,15. Por acaso, você já fez acepção de pessoas? Ah, eu gosto desse irmão aqui. Ah, mas aquele ali eu não gosto não, não vamos chamar ele não, tá? Não gosto dele não. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Quem te fez superior aos demais? Por acaso, tudo que você tem não foi Deus quem te deu? E por que você age como se não tivesse sido Ele? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e façam o que é bom. E amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10. Peçam a Deus que abençoe os que vos perseguem. Sim, que abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Aceitem serviços humildes. Não se achem orgulhosos. E ninguém acha a si mesmo sábio. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14 ao 16. Se estivermos em sofrimento, vamos nos alegrar com a alegria do nosso irmão. Se estivermos doentes,
Vamos dar graças a Deus porque o nosso irmão tem saúde. Se estivermos sem fé, louvado seja o nome do Senhor, porque temos um irmão que tem fé suficiente para ser o nosso ombro amigo. Todos nós recebemos o mesmo Salvador. E este mesmo Salvador, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue pelas nossas vidas, não é esta uma perfeita comunhão? Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento e tivesse fé o suficiente para mover montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não é orgulhoso. O amor não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Agora, se dissermos, eu não tenho pecado, enganamos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, não tenho cometido nenhum pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Primeira Epístola a João, capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 10. Portanto, examine cada um a sua consciência, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe sem reconhecer que trata-se do corpo de Cristo, come e bebe para a própria condenação. Por isso que existem entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos que até já morreram. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Estão mortos e nem ao menos sabem que estão mortos. Como mortos, não têm sentimento. Se obedeceres os meus mandamentos, eu continuarei a amá-los, assim como obedeço meu Pai, e Ele me ama. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de que dar a vida pelos seus amigos. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no livro de João, capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 13. Tenham um bom dia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim mesmo